E eu queria ler aqui Lucas, o capítulo 22. Lucas 22 e o versículo 42. Amém? Lucas 22, o versículo 42. Diz assim: E dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Somente esse versículo. Pode sentar. E eu gostaria de estar falando sobre Jesus ali no Getsemane. E o Getsemane, ele, para mim, é um lugar de uma grande batalha espiritual. Porque quando você está no Getsemane, você está passando por tanta pressão que a vontade que você tem é desistir. Jesus estava passando por tanta pressão, porque naquele momento ali o pecado do mundo estava caindo sobre Jesus. Então ele estava passando por uma pressão muito forte. E como homem, Jesus ele disse essas palavras: se for possível. Então o Getsemane, além de ser um lugar de grande batalha espiritual, ele é um lugar de renúncia, aonde nós devemos renunciar, algumas coisas. E Jesus, ele dizendo essas palavras, que se possível fosse que aquele cálice fosse afastado dele. Então, quando nós estamos passando por pressão, muitas das vezes nós queremos desistir. Quantos de nós já pensamos em desistir de algumas coisas? Quantos de nós passamos, principalmente no ministério, por tanta pressão que você passa e você quer desistir do ministério? Porque a pressão é muitas das vezes a gente não entende, porque ao pensamento humano, nosso pensamento, a gente acha que pastor não tem problema. Você acha que pastor não pode ter depressão, pastor não pode ficar ansioso. A gente acha que tudo pode acontecer com qualquer membro da igreja, menos com o pastor. Então, quando você passa por uma pressão, a sua vontade é desistir. Mas por que Getsemane é um lugar de renúncia? Porque quando nós queremos desistir, a gente fala assim: não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Então, quanto de nós já desistimos de alguma coisa? Já desistimos dos nossos sonhos. Muitos desistiram até do seu casamento, desistiram do seu trabalho, desistiram dos seus projetos. Mas se você estiver no Getsemane da vida, você vai dizer como Jesus: que não seja feita a minha vontade, mas que seja a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É o que Deus tem para você. Deus não quer que você desista. Por mais forte que seja a pressão, seja emocional, seja psicológica, seja financeira, não importa. O importante é que a vontade de Deus, se você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida, você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. E você vai superar, e você não vai desistir. Porque desistir é para os fracos. Deus falou: se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus não quer que você recua. Deus não quer que você desiste. Deus quer que você avance.
Ah, mas tem tantos obstáculos, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha o mar vermelho na sua frente e o povo queria voltar para trás. E muitas das vezes isso acontece com a gente, diante dos obstáculos da vida, nós queremos voltar para trás, queremos desistir, mas a ordem de Deus foi assim: olha, diga para o povo que marche. Então Deus não quer que você fique prostrado diante do problema, Deus não quer que você fique desanimado diante do problema, Deus quer que você se levante e marche. Se o mar não se abrir, você vai passar por cima dele. Se você não conseguir passar por cima dele, Deus vai abrir ele para você passar, e do outro lado você vai cantar que só o Senhor é Deus. Então o Getsemane é um lugar dessas batalhas espirituais, porque ali Jesus orou 3 vezes. 3 vezes Jesus orou ali no Getsemane, pedindo a Deus que se fosse da vontade do Pai, né? Que seja feita a vontade do Pai. Então naquele momento ali, Jesus estava sendo esmagado, porque quando se tirava o azeite da azeitona, era empilhado alguns sacos com azeitona, e era colocado uma pedra para poder prensar e para poder extrair aquele azeite. Então na primeira oração que Jesus ora, era colocada uma pedra simultaneamente para poder espremer e tirar aquele azeite. Então naquele momento ali, como o profeta Isaías diz, que ele foi moído pelas nossas transgressões. E aquele azeite que saía ali daquela prensa, que era colocada dentro de um vaso, eles tinham algumas funções. E qual que era uma das funções daquele azeite? Primeiro, para que houvesse luz no tabernáculo. Ou seja, o nosso tabernáculo, que somos nós, o tabernáculo que somos nós, precisa ter luz. Ou seja, nós precisamos estar brilhando em qualquer lugar que nós estejamos. Aquelas 5 virgens, aquelas 10 virgens, 5 delas já tinham perdido o azeite, já não estava brilhando mais. Assim tem muito de nós, vou dizer assim, muito de nós, muitos crentes, que estão como aquelas 5 virgens, já não está fazendo mais uso do azeite, que foi moído, que foi extraído ali no Getsemane, e muitas das vezes estão com o seu tabernáculo apagado. Mas a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. A luz era para poder estar no lugar alto, para poder brilhar. Ninguém coloca uma candeia debaixo de uma cama, porque se você colocasse uma candeia debaixo da cama, sabe o que iria acontecer? Iria se apagar por falta de oxigênio. Então tem muita gente que já perderam o brilho espiritual. Tem muitos crentes que você olha para ele e você não sabe se ele é crente ou se ele não é. Não é por causa da roupa, não é por causa do cabelo, mas é por causa do brilho do Espírito Santo. Mas muitas das vezes esse azeite ele já acabou porque você não repôs. E quando não tem azeite, sabe o que acontece? Eu vou aqui comparar o azeite com a gasolina. Quando não tem combustível no carro, sabe o que acontece? O carro para no meio do caminho. Sabe por que o avião da Chapecoense caiu? Porque eles não abasteceram o avião. Não quiseram parar para poder abastecer o avião. Achava que a quantidade de combustível que tinha dentro do avião dava para poder chegar no seu destino. Assim, muitas das vezes, estavam aquelas 5 virgens, achando que a quantidade do combustível dava para poder encontrar com o noivo. E quanto de nós estamos achando que a gente orar 1 minuto, 5 minutos por dia é a quantidade necessária para que haja luz? Você está enganado. Você tem que orar. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Você tem que buscar para que haja luz, para que haja brilho. Você tem que buscar o Senhor pela madrugada, buscar pela manhã, buscar pela tarde. Para quê? Para que você possa colocar azeite e a luz continuar acesa. É por isso que
No livro de Levítico diz assim, que o altar, o fogo do altar, ele tinha que permanecer aceso. O fogo permanecerá aceso continuamente sobre o altar. Mas quantos altares já estão apagados? Quantos altares já não tem mais brilho, já não tem mais fogo? Por quê? Porque está faltando um elemento principal, que é o azeite. Mas nessa noite eu tenho certeza que o azeite de Deus vai cair sobre a tua vida e você vai voltar a brilhar. Quando as pessoas olhar para você, ela não vai ver você, mas vai ver o brilho do Espírito de Deus na tua vida. Mas aquele azeite extraído, ele servia também para outra coisa. Ele servia para alimento. E como é, a Bíblia fala o seguinte, que nós, 1 Coríntios capítulo 4, que nós somos dispenseiros. Ou seja, nós estamos guardando, né? Somos responsáveis pela guarda da alimentação. E eu pergunto, qual o alimento nós temos dado para as pessoas? Porque existe alguns tipos de alimento. Alimento frio. Você já pensou você ir na casa de um irmão e ele te convida para almoçar e chega lá e o almoço está gelado, está frio? Assim, muitas das vezes são alimentos que nós estamos oferecendo para as pessoas, estão frios. Por que está frio? Porque está faltando azeite para poder esquentar. Por que o alimento às vezes não está fazendo bem? Porque o alimento ele era misturado, o azeite era misturado no alimento. E muitas das vezes nós queremos dar alimentos para as pessoas sem azeite, sem unção. Queremos levar pela força, não. Mas nessa noite Deus vai te dar o azeite necessário para que você possa transmitir algo de bom para as pessoas. Mas o azeite também tinha uma outra função, que era para consagrar os sacerdotes. E eu tenho certeza que aqui tem sacerdote de Deus. Ah, mas eu não sou diácono, não sou evangelista, não sou presbítero, não tem problema. A sua unção está reservada para você. Porque quando o sacerdote, aquele primeiro azeite, ele era especial. E servia para a unção do sacerdote. E a unção do sacerdote, sabe para que é? Autoridade espiritual. Não adianta você querer ter autoridade espiritual se você não tiver a unção de Deus. Vai ser autoridade na carne, mas se você tiver a unção de Deus, você vai ter a autoridade do Espírito. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que às vezes trazem uma palavra exortativa para a igreja, mas quando ele não está unção, é porque ele está na carne, ele está irado. Mas quando traz uma palavra exortativa para a igreja, que ele está na unção, meu irmão, as coisas é diferente. Porque ele foi ungido para aquilo ali. Então Deus quer liberar sobre a tua vida a unção de sacerdote. Deus quer te dar autoridade, irmão. Você tem autoridade nesta noite de sacerdote para poder. Mas o sacerdote antigamente ele intercedia pelo povo. Hoje a Bíblia não diz que nós vamos diretamente a Deus, mas tem muitas pessoas aí fora que não sabem o caminho que leva a Deus. E por ele não saber o caminho que leva a Deus, Deus colocou você como sacerdote, sabe para quê? Para você interceder por ele. Essa semana, ali onde eu trabalho, eu vi uma mulher, e ela estava ali com as pálpebras todas inchadas, de tanto chorar. Eu disse assim, moça, por que você está chorando assim? O que está acontecendo? E ela contou para mim que ela tinha acabado de ter um filho, né? Prematuro, 36 semanas, e estava ali na UTI, muito ruim, e eu intercedi por ela. Eu aconselhei ela, dei uma palavra para ela, eu falei assim, ó, você vai receber uma boa notícia, você vai ver, daqui um dia você vai estar em casa com seu filho. Segunda-feira, quando foi ontem, eu encontrei com ela e eu disse assim, e aí moça, como é que você está? Como é que está o seu bebê? Ela disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, meu menino saiu do oxigênio, ele está recuperado, eu estou até achando estranho o que está acontecendo. Sabe o que é isso, irmão? Intercessão. Deus te deu essa autoridade, não é só para mim não, é para você também. E o que nós temos feito com essa autoridade que Deus nos deu?
Nós temos que interceder pelas pessoas. É a autoridade que Deus te deu. Mas tem a segunda oração que Jesus fez. Ele repete a mesma palavra. E é colocado uma segunda pedra para poder extrair mais azeites. Era um azeite mais não tão puro. Mas antes eu quero voltar aqui sobre os sacerdotes, que eu lembrei de algo aqui muito importante. Que o sacerdote, Timóteo falou assim que eles são dignos de dupla honra, pastor. Dupla honra. E eu fico às vezes imaginando, será que nós temos honrado os nossos sacerdotes? Eu disse aqui no domingo, acho que foi domingo, nem lembro mais, que Abraão, ele levou o dízimo e honrou Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. E o que Melquisedeque fez? Ele abençoou Abraão. E eu estava sentado ali e eu lembrei que um tempo atrás eu fui participar de uma escola bíblica lá em Vitória. Como não tinha um plano de ter ido, eu ganhei a oportunidade para poder estar ali. Eu fui com tudo pago. E no culto, né, nós saímos do sítio, viemos para o dia de culto na igreja, né? Nós saímos do sítio e fomos para a igreja. E o irmão fez um desafio. Ele disse assim: irmão, hoje nós vamos tirar uma oferta para abençoar os nossos pastores. E eu só tinha R$25. E eu falei assim, gente, esses R$25, se eu precisar comprar alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Eu ofertei, pastor, na vida daquele casal. Eu ofertei R$25 na vida deles. No final de semana, nós ganhamos a oportunidade de não pagar nada, a minha esposa e a Samara, para poder ir lá em Vitória, participar da escola. Mas no sábado tinha formatura. E era R$150, né? Eu não sei se era por pessoa, R$150, né? Nós três, R$150. E eu só tinha R$25, e R$25 que eu tinha, eu ofertei na vida dos pastores. Sabe o que aconteceu? Uma irmã disse assim: não precisa preocupar com a formatura não, eu vou pagar de vocês. Entendeu o princípio de honra? Quando a gente honra nossos pastores, lá na igreja onde eu pastoreava, às vezes nós fazíamos igual faz aqui, algum lanche. E quando acabava o culto, alguém me cercava aqui para poder conversar comigo. Quando eu ia poder participar, já não tinha mais nada. Eu disse assim, gente, não, peraí. Guarda o meu. E eu tinha o meu segundo evangelista, eu falei assim, e o dele também. A gente tem que aprender a honrar os nossos pastores. E quando tinha festa na igreja, pastor, que nós fazíamos, nós sempre postou de alimento na igreja, porque crente gosta, né? De comida, né? E chegava lá, fazia uma festa de fora, vinham os pastores. Sabe o que acontecia? Os nossos crentes eram o primeiro a pegar comida e os pastores tudo lá esperando com a família. E eu disse, não, gente, vamos aprender o princípio de honra. Todas as vezes que fizer alguma coisa na igreja, que tiver pastor de fora, você vai mandar o pastor sentar, ele, a família dele, e você que é membro da igreja, você vai pegar, não estou ensinando a igreja não, tá pastor? Estou contando. Você vai pegar os membros da igreja, você vai pegar e vai levar para ele e para a família dele. Sabe o que é isso, irmão? Isso não é bajulação não, isso é princípio de honra. Só que muitos não entendem. Talvez se você fizer, alguém vai falar assim, ela está puxando, é bajulação. Irmão, o problema é dele, você é brindado, você é curado, você não está nem o que os outros estão falando não. O que é importante, sabe o que a Bíblia diz? Eu vou abençoar quem? Quem te abençoar. Não é abençoar, irmão, tu está abençoado. Não, isso não é benção não, irmão. Abençoar quando você oferece alguma coisa. Quer ser abençoado?
Então abençoa. Quer colher alguma coisa? Então planta, que você vai ver o resultado, você vai colher muitas coisas boas na sua vida. Então, segundo, Deus quer profeta assim, irmão, que fale a verdade, que não tenha medo de entregar aquilo que Deus está mandando. Mas muitas das vezes nós se acovardamos. Primeira coisa, eu vou dar uma dica para você ter certeza que quando Deus fala alguma coisa é Ele. A primeira coisa, quando Deus te entrega uma mensagem, vai vir na sua mente assim: é de mim mesmo. É ou não é? O coração acelera, aí você pensa assim: é de mim mesmo. Se você vier uma mensagem e você fala: não, eu vou entregar, todo mundo vê que eu sou profeta, desiste. Mas quando Deus te entrega algo que dá um temor no teu coração e você pensa assim: será que é de mim mesmo? Pode ficar tranquilo, irmão. E pode, como diz, descer o sarrafo, porque é de Deus. Deus não se engana. Às vezes nós olhamos pela aparência e a gente pensa assim: não, mas aquela pessoa ali, ele parece até parece até um anjo. As aparências enganam, mas não a Deus. Samuel se enganou, olhando a aparência daqueles homens fortes, né? Os irmãos de Davi. Samuel e Davi pequenininho, sem aparência. Então muitas das vezes não olha pela aparência, porque Deus olha para o coração do homem. Deus não está olhando se você é bonito, se você é alto. Não, Deus está olhando para o seu coração, e Deus sabe como que está o teu coração. Então Deus quer levantar profeta aqui nesta noite. A unção do profeta está aqui nesta noite para vir sobre a tua vida, para que você possa profetizar bênção para as pessoas. As pessoas estão cansadas de ouvir palavras negativas, palavras de derrota, palavras de desânimo.
Mas Deus quer te levantar como profeta para poder trazer palavra de encorajamento para o povo, palavra de vitória para o povo, palavra de esperança para o povo. Porque o povo está ouvindo tantas palavras de desgraça, tantas palavras ruins, mas Deus está levantando uma igreja profética, uma igreja cheia de profeta, para que profetiza coisas boas sobre o povo. Existem pastores, por falta de visão, quando chega no final do ano e fala assim: irmão, esse ano que vem agora vai ser um ano de muita luta. Irmão, não, o ano que vem pode ter luta, mas as bênçãos serão maiores sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor. E muitas vezes nós abrimos a boca e falamos assim: amém, amém nada, irmão. O ano que vem será um ano de muita vitória, será um ano extraordinário de Deus sobre a nossa vida. Vai ter luta, vai ter, mas também vai ter muita vitória sobre as nossas vidas. Mas só declara a palavra de derrota. Então Deus quer derramar esta unção de profeta nessa noite sobre a tua vida. Eu tenho certeza que aí, antes de terminar o culto, você vai profetizar sobre a minha vida. Daqui a pouco vai levantar um profeta aí e vai dizer: eis meu servo. Amém? Mas esse amém está muito fraco. Não, vou repetir de novo. Antes de terminar o culto, Deus vai levantar alguém e vai dizer assim: eis aí meu servo. Amém? Porque Deus te deu autoridade de profeta nesta noite. Mas Jesus faz a terceira oração. E a oração que Jesus faz é a mesma. E era colocado sobre aquele empilhamento, naquele saco de azeite, de azeitona. Era colocado mais uma pedra sobre aquela viga para fazer a pressa, para extrair mais uma unção. E a unção, para que servia a outra unção? Nós temos sacerdote, e nós temos profeta e rei. Por que a unção? O rei precisava ser ungido. Porque se ele não fosse ungido legitimamente, ele seria usurpador. Então ele precisava passar por todo um processo. E a unção de rei, sabe para que é? Para ter autoridade de governo. Deus não coloca ninguém para governar sem autoridade. E nessa noite Deus está dando uma autoridade para nós, de governo. Porque quando nós temos uma autoridade de governo, irmão, autoridade de governo, talvez na sua empresa, você vai passar a ser o gerente, coordenador, autoridade de governo, a mesma que Adão tinha. Deus deu essa autoridade para Adão para que ele dominasse. Ele perdeu essa autoridade. E quando ele perde essa autoridade, nós falamos aqui na escola dominical, quando ele perde essa autoridade de governo, devido ao pecado, quem passa a ter o governo é o diabo. Mas Jesus vence o diabo ali na tentação em Mateus capítulo 4. E ele toma de volta aquela autoridade que o homem perdeu. Por que o diabo governava? Porque o próprio Jesus falou assim: quando o diabo oferece para Jesus todo o reino do mundo, Jesus não questionou. E depois Jesus fala assim: olha, o príncipe desse mundo é chegado, o juízo. Está vendo? Então Jesus estava de comum acordo que realmente o diabo tinha usurpado o reino. Mas agora Jesus pega, ele vence o diabo e diz assim para a igreja: eis que vos dou poder e autoridade de governo. Deus está te chamando para você ter autoridade de governo, para que você possa reinar, para que você possa ser vitorioso. Deus está te dando essa autoridade de governo na tua vida. Irmão, a autoridade de governo é tanto, sabe o que acontece? Que para alguém entrar em outro país, ele depende da autorização de um governo. Para vocês terem uma ideia, quando o diabo pecou, e que ele
e uma terça parte dos anjos foram lançados para regiões celestiais, eles são chamados de anjos caídos. Quando ele vem à terra, eles estão ilegalmente, e eles são chamados de demônio. E sabe quem tem autoridade e poder para expulsar ele? Quem tem autoridade, rei. Quem tem autoridade de governo. A igreja tem autoridade de governo para poder expulsar as enfermidades, para poder expulsar os demônios, porque foi por isso que Jesus pagou um alto preço ali no Getsemane, um alto preço ali na cruz do Calvário. Para quê? Para poder te dar autoridade, irmão. E muitas das vezes nós ficamos com medo do demônio, ficamos com medo de colocar a mão nos enfermos, medo de repreender as enfermidades. O que você tem feito com essa autoridade que Deus te deu? Deus te deu uma autoridade de governo. Jesus venceu para que nós pudéssemos ter essa autoridade. Só que Jesus, nós falamos aqui um pouquinho sobre isso na escola dominical. Jesus, ele tomou o trono de volta. Nós falamos aqui, a única coisa que o diabo tinha, porque como ele foi vencido, agora quando o homem peca, né, a terra ia dar abrolhos, né, espinho. O que eles colocaram em Jesus? Uma coroa de espinho, porque a única coisa que o diabo tinha para oferecer. Jesus foi coroado legitimamente. Eles levaram Jesus até ali o pretório, aonde ficavam os procônsulos, onde ficava só gente importante. Eles colocaram uma veste de púrpura, que somente os nobres usavam. E eles começaram, eles mesmos, a declarar que ele era o rei dos judeus. Aí quando Jesus, ali na cruz do Calvário, aquela cruz, ela simboliza uma espada de cabeça para baixo, você pode olhar. O Salmo 68 diz que, não nessas palavras, você pode olhar, parece que é o versículo 12, que ele feriria o crânio cabeludo. Quando aquela cruz, que era uma espada de cabeça para baixo, ela foi encravada na terra, Jesus estava esmagando a cabeça de Satanás. Só que Jesus precisava voltar para poder reinar. E quando, no livro de Atos, quando Jesus é levado numa nuvem e desaparece, o capítulo 7, se eu não estou enganado, de Daniel vê ele chegando lá no céu. Aí os evangelistas, ele vem escrevendo da seguinte forma, que é como um homem nobre que saiu para poder assumir um reino. Aí depois ainda diz mais, é como um homem que volta depois da sua morte. Ou seja, Jesus voltando para poder reinar no milênio. É por isso que ele te deu autoridade, irmão, porque ele sabe o que é autoridade. A unção é tão importante, ela é tão importante, que Davi era um camarada apaixonado por unção. Você pode olhar o Salmo, Davi fala assim, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe quantas vezes Davi foi ungido? Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido na casa do seu pai, ele foi ungido em Hebrom, pelos anciões, e depois foi ungido para poder reinar sobre toda Jerusalém. A unção, ela faz a diferença. A unção, ela te dá poder de governo. A unção, ela te dá autoridade. E esta mesma unção que Deus quer derramar sobre a tua vida nesta noite. Eu não sei como é que está o teu vaso, né? Porque o azeite, ele é exprimido e cai dentro de um vaso. Talvez esse azeite está bem pouquinho. Não pode faltar. Porque tendo pouco, Jesus vai multiplicar ele na tua vida.
Será que está quase apagando a lamparina? Como que está? Vamos fazer uma reflexão. Como que está a nossa vida? Como que está? O que nós estamos feito com esta unção? Porque foi pago um alto preço. Jesus pagou um alto preço ali, no Getsemane, no Calvário, para que nós pudéssemos ter essa autoridade. Eu queria que vocês colocassem de pé. Não sei se vai ter algum louvor agora. Não sei quantas horas também. Eu queria que você recebesse de Deus esta unção. Valorize a unção mais do que tudo. A unção é muito importante, mas para que a gente possa ter esta unção, a gente tem que pagar um preço. Não é de qualquer maneira, não. Tem que pagar um preço, é na oração, é no jejum. Se você não pagar um preço, você não vai ter a unção. O preço já foi pago, mas falta você agora adquirir, buscar. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite, mas alguém disse: pega vaso emprestado, porque enquanto tiver vaso vazio, o azeite vai descer. Não sei como está o seu vaso nessa noite, mas enquanto tiver vaso vazio, o azeite vai descer sobre a tua vida, e você vai se encher nesta noite. O Espírito Santo vai te encher nessa noite. Sabe por que muitas das vezes o Espírito, nós não temos, o Espírito não tem liberdade para se mover dentro de nós? É porque tem muitas coisas de necessário dentro de nós. Mas se nós tirarmos, colocarmos para fora, deixarmos espaço para que Ele possa se mover, irmão, sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai te pegar, vai te tomar, vai dominar a tua vida. E não vai haver mais espaço vazio em você, porque Ele vai te tomar por completo nesta noite. Comece a orar nesta noite. Aleluias. Meu Deus, Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Somos o Teu tabernáculo, Senhor. Somos a Tua casa, Senhor. Deus, eu não sei como que está o vaso, a vida de cada um, Senhor, mas que nessa noite o Senhor possa abrir as comportas do céu, Pai. Que esse azeite possa ser derramado, Pai, porque esta unção ela vai fazer a diferença na nossa vida. Nós nunca mais seremos o mesmo, Senhor, porque nós teremos autoridade e poder para poder governar, Senhor. O inimigo não terá poder sobre as nossas vidas, a enfermidade não terá poder sobre as nossas vidas, Senhor. Nós teremos a autoridade de sacerdote, nós teremos a autoridade de profeta, nós iremos governar como rei e governador desta cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que desça a tua unção, meu Deus, como a tua palavra diz, que nunca falte o óleo, Senhor. Nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, Senhor. Nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nunca falte o óleo sobre as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos estar vazios, Senhor, mas queremos estar cheio, em nome de Jesus.